Fala milionário, fala milionária, fala produtor, fala pecuarista, fala todo mundo que é ligado ao agronegócio, você zootecnista, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, você que de repente trabalha aí na parte da agroindústria, né? O canal do YouTube do Leão da Bolsa com você. Se você está chegando agora aqui, dá as boas-vindas, muito obrigado pela oportunidade. Aqui estudamos sobre o comportamento dos preços de maneira técnica, que acontece na Bolsa, na B3, dos contratos futuros. Em detrimento em função de ter mais movimentação financeira do contrato futuro de milho, a gente segue estudando o contrato futuro de milho e você aqui pode participar, né? Aí colocando em relação aos seus estudos, as suas dúvidas, as suas sugestões, a tua participação nos alimenta, né? Nos direciona aí para os próximos conteúdos aí em relação ao mercado agro aí, tá beleza? Então, aqui na tela a gente vai estudar o contrato de milho para março, né? Hoje até inclusive o contrato de maio ganhou um destaque maior, né? A gente passa aqui olhando para o contrato de março, contrato de maio do milho, olha para o contrato do milho setembro 23 também estuda o café março 23, também olha boi fevereiro, olha boi março, olha para o preço da soja, como eu disse para você. Então, só que para estudar aqui e gravar o conteúdo, né, a gente foca mais aí naquele ativo que tem mais liquidez, que tem mais movimentação, mas está aqui aberto aí para a sua sugestão, para a sua participação, o que engrandece muito aí a nossa audiência, tá beleza? Se está passando aqui agora não se inscreveu, se inscreva, dá o like aí e o teu comentário, tá beleza? Então, eu vou dividir a tela aqui, hoje sem muita mudança, né? Em relação à movimentação dos preços, né? Quando a gente olha uma barra dessa, né, com bastante, dando a impressão de que tem uma movimentação bastante forte, não dá para dizer que não, né? De 88,80 para 88,20 aí, né? São 60 centavos, dá para considerar como algo bom, né? Mas a gente sempre olha para o mercado de milho mais pelo período em relação ao que os players se posicionam, né? O que os hedgers fazem, né? O pessoal que busca proteção de alta, que busca proteção de preço, deixa para nós a orientação técnica através do nosso método do fluxo do dinheiro, para que a gente possa tomar aí que a gente possa tomar a nossa decisão operacional em conjunto com o nosso gerenciamento de risco. A nossa estratégia sempre anda muito dentro dessa situação, porque os preços têm vida, né? Esse movimento, a bela intenção dos participantes do mercado que estão olhando em determinado momento uma condição de atuar mais na ponta vendedora, derrubando os preços. Então, se você está comprado a um preço e ele vem abaixo desse nível, sinal de que você tem que pagar justo ou está perdendo, né, se você vender mais barato. E em determinados momentos ele tem a intenção de ver a movimentação de alta. Se você está comprado, por exemplo, a 88, ele vai para 89, ou você recebe esse R$1 de diferença em formato de ajuste de posição, ou você pode comprar 88 e vender a 89 e embolsar esse R$1 de ganho. Claro que a gente está aqui sempre para poder tirar qualquer dúvida e elevar o nível de conhecimento, que fortalece muito o entendimento para quem participa do mercado de milho aí, tá beleza? Então, aqui, ó, a gente já tem, né, dia 15/2, aqui, ó, começou o dia de hoje, a gente estava falando, olha, esse estudo aqui mostrou para nós que essa movimentação do dia 14 do vendedor e depois essa recuperação, falou assim, olha, os vendedores ainda ficaram na frente e, né, mesmo assim, de ter ficado na frente no pregão de ontem, abre espaço para hoje para o comprador querer dar uma resposta. Mesmo que ele tenha feito isso aqui no after, né, no final do dia de ontem já, né, tendo validade para hoje, né? Então, o mercado até tentou buscar uma resposta. Seria muito importante, no nosso estudo técnico, a gente está apontando isso. Olha, o comprador precisa colocar acima de 88,80 e romper o 89,10 para buscar o 89,60 e chegar lá no 90,10. Você veja que quando ele chega aqui no 89,10, 89,20, o mercado rejeita, ou seja, o vendedor faz pressão, faz resistência, né, e o preço volta a ceder. O preço tenta novamente, o vendedor faz resistência, o preço cede novamente. Porém, aqui é um momento em que os compradores estão um pouco mais atentos, né? Agora a gente fica aí para os próximos pregões aí, né? Esperando a decisão dos participantes, né? Aqui, no vencimento de março, a gente viu que o vendedor ganhou a mão, né? E pode ser que ele, amparado pelo movimento de maio, onde o vendedor ganhou a mão, também até consiga trazer os preços aqui novamente. A gente segue atento aí em relação a esse comportamento técnico. Por que você fala isso, Emerson? Porque o vendedor, né,
ele quer trazer o preço para cá, 88,10 nessa faixa de preço. Porque o mercado fechou a 88,40, você tem aqui a informação, né? Às 4 horas, fechamento a 88,40, abaixo do 88,45, que é um número de interesse técnico. Então, como ele fechou abaixo do 88,45, o próximo nível agora é 88,10. O vendedor vai fazer um esforço para fazer esse tipo de movimento. Trazer o preço aqui, 88,10, em um candle, em uma barra vermelha, e depois dar continuidade para trazer aqui, 87,70 e depois 87,20 novamente, tá? Então, o desafio e, ao mesmo tempo, a missão da movimentação vendedora é trazer os preços para essa região, tá? Isso aí não é indicação de que você tem que vender porque o preço vai vir para cá, porque eu não sei se o preço vai vir para cá. Eu só estou te dizendo que, tecnicamente, seria essa a possibilidade. E a gente tem aqui uma intenção vendedora, mas não tem aqui um interesse vendedor, mas com uma intenção não muito clara, né? A gente tem esse estudo aqui mostrando interesse, mas sem muita intenção. Da ponta para os compradores, Emerson, precisa, primeiro de tudo, então, já que você falou que fechou 88,40 abaixo do 88,45, ele já tem que recuperar acima do 88,45 ou 88,80, isso mesmo. Dentro do nosso mapeamento do fluxo do dinheiro hoje, acima de 88,58, quando testou aqui, o comprador começaria a pegar força. Quando o comprador fez essa força, o vendedor veio aqui antes do final do dia e não deixou o preço passar. Então, está mostrando que o comprador até tem interesse, mas não tem força, né? E agora a gente vai, então, respeitar a interpretação do posicionamento ou da saída dos participantes das movimentações de hoje em relação ao número de compradores e vendedores referente aos contratos de hoje, para saber se teve saída de posição ou entrada de posição. Isso aí é um norte dentro do nosso método, tá? Emerson, e se o mercado, para andar para a direção da alta, o que ele precisa fazer? Ele tem que vencer 88,45. E se acontecer isso, Emerson, depois ele tem a próxima barreira no 88,80. E depois, Emerson, 89,10. Aqui, essa faixa de preço aqui, 89,10, 89,20. Né? 89,60 aqui nessa região, a gente tem aqui uma 89,60 e depois para chegar lá na faixa de preço do 90,10, beleza? Aqui só colocando o gráfico diário para você poder entender, esse que eu estou mostrando numa tela para você é o código do milho CCMH23, que é o março, estava no tempo de 20 minutos, né? E agora vai aparecer aqui CCMH23D, que é a correspondência de cada barra dessa, um dia de negociação. A gente estava falando, olha, o vendedor ainda está com uma tranquilidade, porque o mercado fez fundo topo, fundo mais baixo, e tem que buscar até essa região do 89,60, 89,10, 89 alguma coisa. Ele foi buscar até 89,49, né? Isso aí não é sugestão de venda, isso é um alerta técnico de preço que em determinado momento lá atrás, quando os preços passaram por essa condição, né, eles voltaram a ceder. Então, o mercado, pelo aspecto técnico, em relação ao passado, você faz uma comparação, avalia os parâmetros do momento presente, e aí esses parâmetros, além de ser técnico, também vem com o parâmetro do mercado físico, com a pesquisa que a gente faz, com o acompanhamento do indicador exalto, toda essa gama de informações, a gente faz aí uma ponderação, né? Dentro dessa ponderação filtra e aí vai para o nível de estratégia que gera liberdade. Qual é a liberdade, Emerson? Porque você pode tanto aceitar o risco de participar de uma movimentação de alta, ou seja, comprando. Qual que é o teu risco quando você compra? O preço cair. Mas se der tudo certo, o preço subir, você vai ganhar, né? E às vezes aqui, num determinado momento em que o preço chega nessa região, o comprador passa motivado para no outro dia dar continuidade técnica, mas a gente tem que lembrar que no momento anterior o vendedor, quando chegou nesse preço, agiu, tomou a sua decisão de falar, não, eu vou vender nesse preço, vou vender nesse preço, vou vender, e o preço cai. Aí quando chega nessa região, o comprador fala, não, agora eu vou comprar nesse preço, eu vou comprar nesse preço. Inclusive, até quem já vendeu lá em cima pode se sentir confortável para entrar comprando de novo e ajudar o preço a subir. Então, por isso que a gente fala muito do fluxo do dinheiro, sobre o posicionamento, sobre a chegada de posição e a saída de posição, tá? Então, nessa condição, respeitou para nós aqui dentro do parâmetro técnico, né? A movimentação do teste de resistência e agora volta, né, olhando já para a possibilidade do mercado trabalhar no 87,70 ao 87,20, porque a gente tem aqui
o último número, né, nessa região do 87,60, 87,50, que seria esse o comportamento em relação à movimentação dos vendedores. Emerson, quando você olha nesse gráfico diário, o que o comprador precisa fazer? Imediatamente levar o preço para trabalhar lá mais próximo do 89,10, 89,60, tá? Precisa o comprador, Emerson, ele precisa, ele pode? Claro que pode, porque ele tem condições, né? Porque o preço tem a liberdade para fazer a movimentação que ele quiser, e aí o comprador só tem que dar sustentação a esse nível de comportamento, ou seja, ele vem comprar, sustentar, quando chega num nível onde o vendedor atuou, ele tem que ultrapassar aquele nível para incomodar quem está vendido aqui ou quem já estava vendido nesse nível, tá? Essa é uma interpretação que a gente faz, que fica muito claro para quem nos acompanha já há mais tempo, né? E também para quem é participante do nosso grupo Semeando o Resultado, que é um grupo onde a gente divide, né, toda aí esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação. Dentro do grupo Semeando o Resultado, a gente tem alunos, tem mentorados, tem pessoas que entendem que já tem um nível de conhecimento operacional e querem estar atento e alerta ao comportamento dentro da metodologia do fluxo do dinheiro e se tornam assinantes do grupo, né, do grupo Semeando o Resultado, tá beleza? Então, aqui dividido para você. Agora, deixa eu só voltar aqui para a gente fazer o fechamento aqui do gráfico de 20 minutos, né? Já passei os números para você, anota aí que eu vou reforçar de novo. Comprador tem que levar 8845, 8880, 8910, 8960, 9010. Vendedor tem que trazer abaixo do 8810, 8770 e 87,20, beleza? Então, hoje, 15/2/2023, né? Esse estudo já tem validade para o pregão de 16/2, a gente sempre estuda olhando a possibilidade da disputa para o próximo dia. A partir de amanhã, né, eu estou de férias, volto então no dia 27, né? Então no dia 27 eu volto a fazer a postagem dos vídeos e aí já tem validade aí para o último dia do mês, que vai ser dia 28, tá beleza? Então, agradeço muito pela tua participação, pelo teu like aí, por você que está chegando e se inscrevendo no canal. Deixa teu comentário aí, porque dessa maneira a gente colabora com os demais, né? E quando colabora com os demais, a gente também evolui, tá beleza? Porque a nossa missão é crescer sempre. Por isso, eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.